No encontro de hoje, nós temos a professora Flávia. E a professora Flávia se juntou ao PESC ano passado, se não me engano. Esse ano. Esse ano? 2018? Foi. Ok, foi em 2018. Então, uma das mais recentes contratadas, não é bem contratadas, mas parceiras do PESC, vamos chamar assim. Okay? E ela trabalha num tema que está muito na moda, que é a internet das coisas. E ontem, quem teve aqui, o Guilherme falou de internet de todas as coisas, que talvez seja maior que a internet das coisas. Então é muito legal ter alguém no PESC atuando nesse tema, que é um tema muito importante. Vou deixar ela falar um pouquinho mais sobre ela mesma e também sobre o tema. Obrigado a todos pela presença. Obrigada, Lu, pela apresentação. Boa tarde a todos. Eu vou correr, porque 20 minutos é muito pouco. Eu estou sempre acostumada a falar um pouco mais sobre esse assunto. Então, eu dei esse tema de gerenciamento de recursos na internet como um desafio, tá? Mas existem vários desafios nessa área. Na verdade, mais desafios, né, do que soluções. Já é uma área bem emergente, viva de pesquisa. Então, eu vou falar para vocês rapidamente. Primeiro, a introdução, né, o que é a internet das coisas. Existem várias definições, eu vou falar uma bem simples e pragmática, do que é composto esse paradigma, tá? Os elementos, os componentes, e aí eu vou focar nesse desafio, tá? E no final vocês vão ver que isso é só a pontinha do iceberg, tem muita coisa para ser investigada nessa área. Então, bom, a gente está observando que cada vez mais os objetos físicos, eles estão ganhando inteligência e estão ganhando a capacidade de se conectar entre si e a internet. Então, esse paradigma de internet das coisas, ele surgiu entre a gente muito recentemente, mas na verdade o termo já vem de mais tempo. Então, o que é o que significa isso, né? IoT, internet das coisas. A definição, né, quem cunhou esse termo foi um britânico, lá em 1999, então é bem antigo isso. Ele foi um dos fundadores desse consórcio, o Auto ID Center, no MIT. O consórcio foi criado para estudar essa tecnologia específica, RFID. Quem já ouviu falar em RFID aqui? Todo mundo, né? Então não preciso explicar o que significa isso. Quando surgiu a RFID, veio essa ideia de instrumentar potencialmente qualquer objeto, coisas mesmo, roupa, dinheiro, uma montagem de um carro, por exemplo, poderia ter cada peça instrumentada. Então as aplicações na indústria foram sensacionais. E gerou uma polêmica com relação a isso, se eu tenho lá minhas calças instrumentadas com dados sobre mim, isso tem um problema do dado, né? A segurança do dado, não ter o consentimento das pessoas sobre como usar aquela informação. Então esse consórcio se reuniu para conversar sobre como criar padrões para regulamentar o uso de RFID. Depois ele virou o Auto ID Labs e essa origem voltada para a tecnologia de RFID evoluiu para abranger várias outras tecnologias de sensoriamento, como as redes de sensores sem fio e outras. Então, a internet das coisas, assim, uma visão bem simples, é um paradigma que prevê a interconexão via internet de qualquer objeto físico. Então, eles são heterogêneos, né, por natureza. E a ideia da internet é fundamental, porque a instrumentação do mundo já existe desde a época da computação ubíqua, tá? Mas existe aqui o fator, eles têm que se conectar eventualmente à internet. Então é a extensão da internet ao mundo físico. Então na visão da internet, como é que um objeto físico ele vai se tornar parte da internet? Bom, ele tem que ser instrumentado. Então eu preciso de sensores, atuadores, eu preciso poder endereçar, controlar e monitorar esses objetos através da internet. Não necessariamente acessar cada objeto via um IP, não necessariamente isso, tá? Mas eu preciso acessar via internet, pode ser talvez através de um gateway. Esses recursos, esses objetos instrumentados, podem se comunicar entre si com outros recursos físicos ou virtuais. E aí, pessoal, mais importante do que os objetos conectados são os dados sobre esses objetos. Então a ideia não é it's not about things, é sobre dados, tá? Então dados gerados pelos objetos conectados que vão servir de entrada para as aplicações. Bom, isso tem atraído a atenção da indústria e da academia, principalmente pela ampla gama de aplicações que podem fazer uso da internet das coisas, tá? Então aqui o limite é a imaginação humana, né? Cidades inteligentes, ambientes de monitoramento ambiental, smart grid, rastreamento de bens na área de logística, indústria 4.0 é toda voltada nessa instrumentação, robôs controlados pela internet, casas inteligentes, isso aqui já é realidade, a gente compra isso em vários lugares, não no Brasil ainda, mas sistemas de smart home,
transporte inteligente, controle de tráfego, iluminação urbana ser otimizada e controlada pela internet, saúde, né? Monitoramento de sinais vitais remotamente em tempo real, então se consegue detectar situações de emergência imediatamente, e ainda monitoramento a longo prazo junto com dados de diagnóstico e fazer conseguir fazer diagnósticos mais precisos. Enfim, amplas aplicações que trouxeram essa atração muito grande para essa área. E aí, o que compõe, né, quando a gente estuda IoT, o que a gente tem que estudar? São múltiplos elementos e é uma área multidisciplinar. Tá? Então, a IoT ela é formada de um conjunto de técnicas, tecnologias, conceitos, e vai desde a parte de identificação. Então, eu preciso identificar esses objetos, e não existem padrões para isso, então existem vários propósitos. Por exemplo, na indústria eles usam esses códigos de produtos eletrônicos, que podem ser gravados numa RFID e identificar de forma única um objeto numa linha de produção, por exemplo. Eu tenho as tecnologias de sensoriamento, então microeletrônica, produzir sensores e atuadores, faz parte essencial para instrumentar o mundo. Toda a parte de comunicação, e aqui entram as tecnologias de rede sem fio, tá? Mas não só essas. A parte de computação. Então aqui são os microcontroladores, então eu tenho o processamento que vai estar interno lá nos objetos mínimos, até o centro de processamento na nuvem, tá? Porque aqui isso tudo faz parte da computação em IoT. Tem os serviços de valor mais agregado, então aqui são plataformas de middleware que fazem coisas como descoberta de recursos, fusão de informações e serviços específicos da aplicação. Até chegar numa camada mais alta de semântica. Porque todos esses dados que estão sendo produzidos, eu preciso colocar uma semântica em cima deles, fazer mineração dos dados, data analytics, para produzir conhecimento de valor. Tá? Então a gente parte lá de objetos e chega em conhecimento, tomada de decisão e tudo mais. Essa história de eu ter vários tipos de dispositivos é importante, porque muita gente pensa em IoT como sendo só machine to machine, um objeto falando com o outro, dispositivos restritos. Mas não, tá? A gente tem várias categorias de dispositivos que fazem parte da IoT. Começando por dispositivos puramente passivos, que nem a RFID, que tem uma informação gravada nela e a gente consegue ler à distância. Passando por dispositivos de sensoriamento que capturam informações ambientais que variam no tempo e no espaço. Passando por dispositivos que já têm alguma capacidade de processamento, por exemplo, o celular de vocês é um dispositivo que faz parte da IoT, tá? Até chegar em centro de dados da nuvem. Por quê? Toda essa quantidade absurda de dados gerados pelos milhões, bilhões de objetos conectados, onde que eles vão realmente ser processados? Bom, muito provavelmente na nuvem, que é quem tem capacidade de armazenamento e processamento, tá? Então eu tenho aqui, pessoal, um grande ecossistema, né, começando desses pequenos dispositivos até chegar ao centro de dados nas nuvens. E é aí que gera a complexidade de se trabalhar com esse ecossistema. Tá? Então essa interação entre todos os dispositivos para gerar serviços, aplicações, coisas de valor para o ser humano, porque o objetivo final é gerar melhoria de vida para todo mundo. Né? Isso que a tecnologia tem que fazer. Então isso gera um monte de desafios e a pesquisa ainda está começando. Eu vou falar sobre um desafio aqui com vocês que eu tenho pesquisado. Então, antes de falar do desafio de gerenciamento de recursos em particular, é importante entender que a IoT, ela na verdade, ela é um ecossistema que tem no mínimo 3 camadas, tá? Conceituais. Partindo dos objetos, que são as fontes de dados, até chegar à nuvem, onde muitos desses dados vão ser processados, mas nem todos, a gente tem toda uma camada de borda, que deu origem a um outro paradigma hoje em dia, que está sendo bastante estudado, Edge Computing, ou Fog, que é a nuvem baixa, né, a computação na neblina. Então aqui eu tenho Smart Gateways, eu tenho centros, base stations da tecnologia de celular 4G, 5G, que são inteligentes, então podem gerar conhecimento. Então eu não estou mais simplesmente falando em pegar os dados e cegamente mandar para a nuvem. Eu posso processar um pouco aqui na borda, filtrar, reduzir a latência, reduzir o uso da banda. Então isso aqui é complexo, porque eu preciso decidir onde é que eu vou pegar aqui os dados, onde eu vou processar, para onde eu vou devolver. Isso é um problema de gerenciamento de recursos. Tá? Então, desde a aquisição do dado físico até a transformação em algo de valor, eu tenho que
eu tenho que criar soluções para esse problema de gerenciamento de recursos, tá? Isso aqui é um livrinho que, junto com 2 colegas, a gente escreveu sobre esse assunto. Foi publicado ano passado, então já está velho, né? Porque isso daqui pra gente, IoT, tudo é assim. Então, só para vocês entenderem, nesse livro, né, e nos trabalhos que eu tenho feito, recurso para a gente é qualquer coisa que possa ser alocado dentro de um sistema. Então, vai desde o elemento lá, sensoriamento, dentro do nosso sensor, a unidade de armazenamento temporário no nosso sensor, a banda da rede, os armazenamentos nos nós de borda, até lá as máquinas virtuais, tudo isso é um recurso, tá? E aí, como gerenciar esse recurso? A grande meta aqui é definir qual o melhor esquema para alocar os recursos para executar as aplicações que são entradas nesse sistema, tá? Então, as aplicações têm seus requisitos, eu tenho que atender os requisitos, ao mesmo tempo em que eu tento maximizar aqueles recursos que são compartilhados por múltiplas aplicações. E repara, aí eu tenho um cenário em que as interações são oportunistas, tá? Eu não tenho um contrato formal de uso. O meu celular aqui pode virar um provedor de recursos do celular dele, tá? Então, como gerenciar isso não é uma tarefa fácil. Então, aqui são as atividades envolvidas nessa história que a gente está chamando de gerenciamento de recursos, tá? O core, né, o núcleo, é a alocação. Mas existem várias atividades que dão suporte a essa alocação. Então, para começo de conversa, a gente precisa modelar o recurso, né? O esquema, a descrição dos recursos. Eu preciso descrever os recursos que vão ser colocados em disponibilidade para as aplicações. Então, isso aqui vai nortear toda a alocação, porque é a unidade de trabalho, tá? Eu tenho que modelar o recurso conforme a expressividade que eu tenho no meu modelo de recurso, eu vou estar disponibilizando uma CPU ou então algo de mais alto nível. Então, isso é muito importante. E aí é ele que vai servir para que os sistemas de gerenciamento de recursos e as aplicações consigam, por exemplo, expressar os seus requisitos e fazer um mapeamento entre o que é oferecido e o que é necessário para ser usado pelas aplicações, tá? Aqui tem uma série de observações que eu vou pular. É importante entender que cada modelo de recurso, ele pode ser classificado segundo o seu nível de abstração. Então, pode ser de alto nível, por exemplo, usar uma ontologia para descrever recurso. Ou eu posso só descrever em termos de atributos, para construir um modelo formal, por exemplo. Diferentes granulosidades, né, ou granularidades, isso aí eu posso pegar e fazer uma descrição muito detalhada ou pouco detalhada, em blocos mais grosseiros. Se eu fizer muito detalhado, eu vou dar mais flexibilidade para descrever o que eu preciso. Mas eu vou ter um problema de otimização mais complicado, porque eu crio mais restrições para serem levadas em conta. E tem um nível de formalismo, tá? Então eu posso usar diferentes níveis de formalismo. Se eu fizer um modelo bem formal, eu já ganho de graça lá mecanismos de verificação da consistência do meu modelo. Isso é muito bom, tá? Eu já consigo usar, por exemplo, se eu estou usando a ontologia, a lógica de primeira ordem, eu posso fazer inferências sobre os meus modelos para fazer descoberta de recursos. Então, isso tudo tem que ser levado em conta. Existem várias abordagens, tá? Por exemplo, baseadas em atributos, em semântica, em virtualização, cada uma com um diferente grau de formalismo, granulosidade e nível de abstração. Bom, uma vez construído o modelo de recursos, quem vai consumir esses recursos, em última análise, são as aplicações. Então, eu preciso também ter um modelo de aplicação, tá? Esse modelo tem que permitir descrever os requisitos funcionais. Então, a aplicação está interessada em monitorar a temperatura dessa área por um dado tempo, com uma dada periodicidade. E os requisitos não funcionais, qualidade de serviço, um atraso máximo de 2 segundos. Tá? Então, o modelo de aplicação, ele é essencial também, para eu descobrir o que eu quero do sistema, para poder descrever esses requisitos. E aí pode ser usado, pode ser descrito através de uma API programática, uma API declarativa, ou usando alguma linguagem específica de domínio. Tá? Então, eu tenho trabalhado nessa área, tem um aluno que está com a tese dele de doutorado, toda em cima de definição de requisitos voltados para o ambiente de IoT. Bom, então a gente modelou o recurso, antes de usar a gente precisa descobrir. Tá? Descoberta de recursos já é um problema sério na web. Imagina na web das coisas. Né? Então a escala, a heterogeneidade, a dinâmica, né, os recursos necessários, tudo isso são desafios aqui. E ainda tem requisitos específicos. Por exemplo, esquema de identificação. Eu não vou identificar um recurso pelo IP. Eu tenho que identificar o recurso pelos seus atributos. Eu não estou interessado em IP. Internet das coisas, IP é o que menos interessa. Eu tenho que descrever os recursos pelo seu conteúdo, pelo seu dado. Tá? Eu preciso aceitar
consultas em cima de intervalos de dados, uma série de coisas que ainda não está disponível na área de descoberta de serviços. Outra coisa importante é monitorar, né? Para eu saber o que está disponível de um recurso, eu preciso de um monitoramento constante. Tá? Então, o uso da banda, a energia do dispositivo, porque eles têm muitos dispositivos restritos em energia, tudo isso é essencial para a função de alocação. Às vezes, eu preciso estimar. Então, uma aplicação de longa duração, eu preciso saber se eu vou conseguir ter recurso suficiente para chegar até o fim daquela aplicação. Então, tem que ter algum tipo de estimativa do uso do recurso, baseado no histórico e em modelos de predição. Então, outra área interessante de pesquisa. Mas, voltando aqui para o core, tá? O que é esse problema de alocação de recursos? Bom, o processamento de uma aplicação, ele gera uma carga de trabalho para o sistema, tá? Uma workload. Essa carga de trabalho, ela representa a quantidade de recursos que vão ser consumidos para executar as tarefas daquela aplicação. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma aplicação que vai pedir as seguintes tarefas para o sistema. Sensoriar, processar e transmitir 50 amostras de temperaturas. Outra tarefa seria adquirir, processar e transmitir uma imagem JPEG. Então, aqui eu tenho uma aplicação que está cortadinha em várias tarefas. Tá? Quais seriam os recursos? Memória, ciclo de CPU, tempo de uso de uma unidade de sensoriamento, a banda da rede. Então, eu preciso ver se o sistema, como um todo, tem recursos para atender a todas as aplicações em execução. Tá? Então, esse é o problema que é resolvido pela alocação de recursos. É como acomodar essa carga de trabalho, considerando que a gente tem os requisitos funcionais e não funcionais e múltiplas aplicações em execução. Tá? Esse é o desafio. As aplicações entram e saem do sistema e não existem contratos formais. Então, a primeira coisa é identificar as tarefas, unidades de execução, e depois distribuir essas unidades entre os elementos do sistema. E esses elementos são desde o sensorzinho até a máquina virtual na cloud. Tá? Como que eu vou distribuir isso? De preferência de maneira justa, que ninguém consuma todos os recursos de forma egoísta, mas às vezes é necessário dar diferentes prioridades. Porque imagina que eu tenho aqui uma aplicação só para controlar a temperatura da sala e outra aplicação para detectar incêndio. Logicamente que essa aí vai ter prioridade. Tá? Então é outra coisa que tem que ser levada em conta. Então, quais são as entradas de um sistema genérico de alocação de recursos? O modelo de recurso, a descrição dos recursos, da aplicação e o status atual dos recursos. Não adianta dizer, eu tenho aqui um monte de recursos, mas o que está instantaneamente disponível? Então, isso vem lá do modelo daquela capacidade de ficar monitorando o uso desses recursos. Quais são as dificuldades envolvidas nessa tarefa de alocação? Bom, cenário dinâmico, altamente heterogêneo, tá? Então, a gente tem que, a todo momento, estar lidando com aplicações das mais variadas, com diferentes requisitos de QoS. E aí, eu preciso primeiro decidir em qual camada rodar, tá? Porque, por exemplo, se eu tenho um requisito que precisa de muito processamento, eu vou rodar na nuvem. Agora, se eu preciso de tempo de resposta, eu vou rodar na borda da nuvem, num gateway que esteja próximo da fonte de dados. Então, essa é a primeira decisão. Eu posso alocar estaticamente, então eu posso fazer já uma pré-provisionamento dos recursos, ou eu posso ter que alocar dinamicamente. Eu posso ter que mover a carga de trabalho. De repente, eu tenho que mover de um lugar para outro. Então, eu tenho que fazer o descarregamento daquela carga de trabalho. São decisões de offloading. Né? Eu tenho desde os casos extremos, onde tudo vai ser executado lá no dispositivo da borda, no dispositivo IoT mais restrito, ou tudo vai para a nuvem, com várias opções intermediárias. Então, isso é um problema típico de otimização. Tá? Ele é tratado, modelado como um problema de otimização. Várias técnicas podem ser usadas para resolver esse problema, cada uma considerando diferentes métodos de desempenho, diferentes trade-offs, porque, obviamente, se eu quiser, eu vou dar o máximo de desempenho aqui, vai ser rapidamente provido o recurso, vai acabar com a energia da minha rede. Nunca vou conseguir atingir todas as metas ao mesmo tempo. Então, mais do que um problema de otimização, é de otimização com múltiplos objetivos. E atendendo a diferentes restrições. Tá? Então, as restrições, cada trabalho modela um certo conjunto de restrições. Então, esse aqui tem sido um foco das minhas pesquisas. A gente tem trabalhado com diferentes heurísticas, formas de otimizar. E a construção de um sistema integrado de gerenciamento de recursos ainda é uma grande lacuna, tá, nessa área de pesquisa. Bom, então, eu vou concluir dizendo que a internet das coisas não é o futuro, tá? Ela já está aqui entre nós. Todas as tecnologias habilitadoras já existem, ela está atraindo o interesse das empresas de telecomunicações, porque quando a gente fala de borda,
são as redes celulares como provedores de serviço IoT. Isso vai acontecer. Tem uma ampla gama de aplicações, tá? Então isso tem atraído mais ainda interesse, mas muitos desafios. A gente falou desse pequeno desafio de gerenciamento de recursos. Agora, qual seria uma coisa essencial aqui também? Segurança e privacidade dos dados, né? Como é que a gente vai querer nossos dados sobre a nossa casa, sobre o nosso corpo, trafegando na rede global, assim, sem cuidado? Então, isso aqui é um super desafio. Tem toda uma questão do modelo econômico, porque o modelo da nuvem está bem conhecido, o modelo de negócio da IoT não sabe qual vai ser, porque eu quero poder fazer essa coisa de interações oportunísticas e estimular as pessoas a usarem, mas a também poderem prover recursos. Então vai ser preciso um novo modelo de negócio distribuído, tá? E ainda, fora isso, tem toda a parte de virtualização, que a virtualização é algo que está resolvido na nuvem, mas a virtualização nesses dispositivos de borda, que são menos poderosos computacionalmente, já vai ter que ser construída uma nova forma de virtualizar os dados, tá? E as arquiteturas em si dos sistemas de IoT, ok? Então, acho que já deu para falar. E agora dá tempo pro pessoal fazer alguma pergunta. Curiosidades? Pode falar. Quanto dessas tecnologias aí de alocação de recursos e tal, isso pode ou não pode ser aproveitado da parte de grid, né? Você falou de virtualização, parece... Grid é o tipo da tecnologia de borda de rede, tá? Um grid, tá falando de grade computacional, né? É uma tecnologia que pode ser usada para fazer esse processamento na borda da rede. Eles são elementos, com certeza, de processamento para grandes volumes de dados na borda da rede. É uma parte daquela camada do meio, tá? Camada de baixo são os objetos, camada de cima a nuvem, os grids estão aqui no meio. Eles vão ser usados, pode fazer todo o processamento ali e já gerar uma resposta, ou se não conseguir, se precisar de mais poder de processamento, eventualmente jogar para a nuvem. Mas o grid é digamos assim, é considerado um dispositivo de camada de borda, tá? Para processar e armazenar. Eles têm capacidade computacional suficiente, eventualmente eles podem gerar dados com a resposta com uma rápida velocidade. E uma coisa que eu não mencionei, que é um desafio, o dado da IoT pode ser um dado instantâneo ou pode ser um stream, né? Para esses streams de dados, tu vai processar no grid e vai ser excelente. Tem gente fazendo grid até fazendo cluster com Raspberry, tá? Isso já é parte dessa camada aí. Mas, alguém quer fazer uma pergunta antes que eu fechar o... Posso? Não sei se tem alguma outra pergunta? Você. Obrigada, Daniel. Flávia, sempre é um prazer assistir você apresentar essas coisas que não são assim tão próximas a gente, então muito bom a gente ter a oportunidade de ver esses colegas. Eu fiquei assim, curiosa, porque eu sei que você é um exemplo assim, no teste, é um modelo para a gente também, porque você é muito forte nesses projetos, tanto de pesquisa, você é cientista no nosso estado, pesquisador do CNPq, pesquisador sênior do CNPq, mas você também tem projetos Copytech, né, mais assim de aplicações. Você poderia um pouco falar desses, por favor? Então, agora, no momento, um projeto mais interessante que eu estou é com a Dell MC, e é todo em cima dessa tecnologia de fazer os dados de IoT serem processados na borda da rede. Eles estão interessados, inclusive, a Dell fornece um Edge, um dispositivo de Edge com os drivers para dispositivos de IoT. Então a gente está ali para fazer, são duas coisas, né? A otimização de recursos, o projeto é em cima disso, e mostrar os casos de uso, né, em cima desse gateway, que é um gateway da Dell IoT, para exatamente isso que eu estou falando para vocês. Então isso a gente já tem uma patente, né, sobre isso, que é a alocação de recursos de IoT com Edge. Então, eles estão de olho, virou assim um dos, digamos, eles falam, tem uma palavra que eles usam, que é os triggers deles lá interessados nesse negócio, IoT com Edge, porque eles estão vendo isso, a necessidade de explorar a borda da rede, eles chamam de ter uma pequena, a cloud on the premises, ter uma cloud local com dispositivos menos poderosos computacionalmente e gerando dados em tempo de resposta sim. Então, assim, eles estão de olho nisso. Quando esses sistemas entram em choque. As aplicações conflitantes. Faz parte. Isso aí é o maior, para mim, a aplicação conflitante. Elas vão disputar por um recurso, uma vai ter um requisito que não tem como atender se a outra for atendida. Assim. Por isso que eu acho que essa história de tudo ser muito solto, né, e interações oportunistas, isso é um dos maiores desafios.
Porque no fundo a gente sempre trabalha com um tipo de contrato, é alguma coisa meio previsível. Né? Mas eu não sei como é que vai ser. Esse modelo de negócio aí a gente ainda tá para ver. Por exemplo, usar o teu celular para outras pessoas. Será que realmente isso vai acontecer? Se disserem que tu vai pagar menos na tua conta, pode ser. Não tá usando aqui, né? Acaba a energia. Enfim, eu acho isso é conflito. Dá tempo mais um? Não. Vamos fechar. Obrigado.